Boa noite, igreja. Boa noite a todos que assistem essa transmissão. É muito bom estar aqui com vocês nesse sábado à noite, compartilhando da palavra de Deus e sendo um instrumento para que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer no coração de cada um de nós. Quero convidar você, onde você está, para fechar os seus olhos comigo nessa noite e fazermos uma oração então para a gente começar essa reunião. Amém? Reunião entre aspas, né, gente? Feche seus olhos onde você estiver. E vamos conversar com Deus? Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, primeiramente, Deus. Sabemos que nem tudo tem sido e é como nós planejamos. Sabemos que muitas vezes as coisas parecem bem difíceis, Deus. Mas também temos a certeza que o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco, Deus. Sempre estará nos sustentando, Pai, dando a provisão daquilo que nós precisamos, nos dando força, nos dando esperança, Deus. Que nesses momentos que vão se seguir, o Senhor possa falar conosco, que cada coração esteja aberto para aquilo que Teu Espírito Santo quer falar conosco, Deus. Fala comigo também, Senhor. O Senhor sabe que eu não sou melhor do que ninguém, sou tão pecador quanto todos, Deus. E careço da Tua misericórdia, mas eu te peço, Deus, nessa noite, usa a minha vida e fala conosco, conforme a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, pessoal, convido então todos vocês, quem quiser, a abrir comigo em Marcos 4, 35 ao 41, tá? Marcos 4, 35 ao 41. Nós vamos ler então na NTLH, essa versão da Bíblia. Caso a sua versão esteja diferente, só acompanhem a leitura conosco, né? Se você tem o aplicativo aí no celular, aí é só escolher ali a versão, né? NTLH. Marcos 4, 35 ao 41. Vamos ler juntos? Diz assim: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Amém? Então essa história, essa passagem bíblica é bem conhecida, né? Para quem talvez não esteja acompanhando, a gente tem uma série chamada Isolados, tem ali no canal, né, da igreja, e são 4 episódios, se não me engano, e o terceiro episódio fala justamente sobre essa história, né? Mas, inclusive, o Gui que tem feito fez essa série, né? E é bem interessante, são vídeos bem curtos. De repente, depois da pregação aí, depois do culto online, procura aí no canal da igreja e dá uma olhada. É bem, bem legal mesmo. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você através desses vídeos. Mas essa história, meus irmãos, e quem me assiste, é uma história bem conhecida. E provavelmente se você vai a alguma igreja, e se você já foi, talvez tenha visto pregações ou uma pregação sobre essa passagem. E ela, de fato, é uma passagem que tem muito a falar conosco, né? Mas, indo direto para a passagem, eu gostaria de ler alguns versículos e entender algumas coisas bem importantes para a gente. No versículo 37, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, na verdade está no versículo 36, que diz assim: Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco com Jesus, em que Jesus estava, e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. A gente vê aqui pela história que Jesus, ele chama os discípulos a atravessar o lago, e ele entra num barco junto com os discípulos, e nesse mesmo momento, outras pessoas entram em outros barcos e seguem ao barco em que Jesus estava e que estavam os discípulos também. Jesus, ele era homem e era filho de Deus, era Deus também, e ele fazia muitas maravilhas, muitos milagres, e isso fazia com que as pessoas seguissem a ele. Não só os discípulos, que eram pessoas que seguiam e
tinham ele como mestre, mas pessoas comuns viam o que Jesus fazia e se tornavam seguidoras de Jesus. Obviamente, talvez, na verdade, se surgisse alguém fazendo milagres, hoje em dia, provavelmente essa pessoa teria seguidores. Na verdade, hoje em dia, com as redes sociais, não precisa nem fazer muita coisa para ter seguidor, né? Mas naquele tempo, Jesus tinha pessoas que o seguiam. Por outro lado, Jesus também tinha os seus discípulos. E essa é a primeira questão importante para a gente entender. A gente vê que Jesus e os discípulos vão num barco e outras pessoas vão em outros barcos. Provavelmente pessoas que viam o que Jesus fazia e queriam segui-lo. Só que existe uma grande diferença entre o seguidor e o discípulo, né? O seguidor, ele, de certa forma, vê as atitudes daquela pessoa que ela segue e ela tenta replicar aquilo, né? Já o discípulo é um pouco diferente. Ele tem uma preocupação em aprender com aquele a quem ele segue. E ele tem uma preocupação em fazer exatamente aquilo a quem ele segue. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os seguidores de Jesus, eles viam o que Jesus fazia. Seguiam Jesus provavelmente pelos milagres que ele fazia. E viam também como o que Jesus pregava, e provavelmente tentavam, de certa forma, viver aquilo, talvez. A maioria, quem sabe. Mas os discípulos, com certeza, ouviam o que Jesus falava, pensavam sobre aquilo, refletiam sobre aquilo, trazia aquilo ao coração deles e tentavam replicar com um certo compromisso. E eu te pergunto, nessa noite, com qual você se encaixa melhor? Em qual você se encaixa melhor? Seguidor ou discípulo? Eu tenho certeza que esse tempo tem sido um pouco difícil para a igreja, porque a gente não pode mais se reunir. E eu não digo só a igreja Despertar, mas todas as outras igrejas, a igreja é como um todo, né? E esse tempo em que nós não podemos nos reunir fisicamente é um tempo em que faz toda a diferença nós sermos seguidores ou discípulos, porque quando nós estamos sozinhos e ficamos algum tempo afastados da comunhão, de repente você já passou por isso, é muito fácil da gente fazer bem ao contrário daquilo que nós acreditamos que é o certo em relação ao cristianismo. Ou seja, aprendo na igreja as coisas certas, aprendo o exemplo de Cristo, só que quando eu me afasto da igreja, aquilo já não faz mais parte da minha conduta. E nesse momento a gente tem vivido um distanciamento de certa forma obrigatório por causa desse vírus que está circulando, enfim. E nesse tempo eu te pergunto, esse tempo talvez que você não tenha a comunhão física, como está sendo para que você replique aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que nós vemos na figura de Jesus? Está fácil ou está difícil? Você se importa com isso? Essa é a questão mais importante. Um seguidor, ele se importa até certo ponto em fazer aquilo que a pessoa que ele segue faz. Agora, um discípulo tem um compromisso vitalício em fazer aquilo que o seu mestre, aquilo que a pessoa que ele segue faz. Que tamanho é o teu compromisso em replicar, em fazer aquilo que Jesus faria? Que tamanho é o teu compromisso com Jesus durante esse tempo que você tem estado afastado? E eu ouso dizer que esse tempo é mais importante ainda sermos discípulos de Jesus e replicarmos o que Jesus fez e faria e o amor que ele sentia. Esse é o primeiro ponto. Nós somos seguidores ou de fato temos um compromisso com Jesus e somos discípulos dele, independente que a gente não possa estar congregando nesse momento, mas dentro da nossa casa ali, na nossa convivência, nós temos sido discípulos de fato. No versículo 37, diz o seguinte: de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Aqui a gente vê que é o momento em que a coisa começa a ficar complicada para os discípulos ali naquele barco, né?
vem um vento muito forte, as ondas batem contra o barco. E eu poderia fazer uma analogia em relação às dificuldades da nossa vida, porque todos nós temos, e muitas vezes são grandes dificuldades, e esse tempo de isolamento e esse tempo que o mundo está passando, de certa forma, agrava um pouco as nossas dificuldades. Mas a verdade é que tem um outro detalhe que é importante também dentro desse versículo. E é bem no início, diz assim, olha, de repente começou a soprar um vento muito forte e acontece toda a tempestade aí, né? Mas presta atenção, o início do versículo diz de repente. Dá uma ênfase de que aquilo começou do nada, de certa forma. Eu tenho certeza que todos vocês já acompanharam um temporal, né? A gente fala aqui no sul temporal, né? Uma tempestade que aconteceu no meio do dia ou no final da tarde. Sabe quando tu acorda e tem aquele sol bonito, parece que vai fazer um dia bonito, desde o início da manhã até o final da tarde, só que no meio da tarde começa a escurecer. E quando vem aquelas nuvens lá longe, quando vem a tempestade, quando desaba a água, e trovão, e raio, e ventania. Sabe aquela tempestade que vem do nada? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Ou exatamente isso, porque diz que de repente veio um vento muito forte. E a verdade é que o mundo, ele é bem parecido com o que a natureza fez aqui, com o que aconteceu com a natureza nesse momento. A tempestade veio do nada, e muitas vezes as coisas no mundo acontecem do nada. Eu sempre falo, quando eu converso sobre o Evangelho e o mundo, etc., a nossa vida aí fora, né? Eu sempre falo que o problema do mundo é que nada é garantido. Nada é garantido. Por mais que nós nos dediquemos ao nosso emprego, à nossa família, ao nosso estudo, à nossa vida, a construir coisas, enfim, por mais que nós tenhamos a maior dedicação do mundo em relação a qualquer coisa nesse mundo, nada nos garante que tudo vai acontecer e vai acabar bem. Ou será que, inclusive, essa situação que nós vivemos hoje não meio que veio do nada, né? Você não se lembra aí da virada do ano de 2019 para 2020, que a gente faz aquelas promessas? Não, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou começar a faculdade, esse ano eu vou voltar para a faculdade, esse ano eu vou pedir desculpa para tal pessoa, sabe? Parece que foi ontem, né, que a gente virou o ano e a gente estava prometendo mundos e fundos, como é de costume. Mas parece que do nada veio esse vírus e a situação ficou difícil e talvez alguns perderam o emprego, talvez aconteceu brigas dentro de casa, não sei, mas a verdade é que assim como essa tempestade ela veio de repente, como diz a palavra de Deus, as coisas no mundo vêm de repente e nada nos garante nada no mundo, diferente do que acontece quando nós andamos com Deus. Claro que nós estamos enfrentando, juntamente com quem não acredita em Deus, as mesmas dificuldades em relação a esse tempo que estamos passando. Mas a verdade é que nós que acreditamos em Deus, temos a certeza que todas essas coisas, no final das contas, vão cooperar para o nosso bem, assim como diz a palavra de Deus. Sabemos que por mais que sejam tempos difíceis, Deus cuidará de nós. E além disso, Ele nos ensinará muito dentro desse tempo que estamos vivendo. No mundo as coisas acontecem de repente. No mundo a gente não pode confiar nas tendências, mas com Deus nós temos a garantia de que tudo acabará bem. E não bem da maneira que nós imaginamos, mas bem da maneira que Ele sabe que é bom para a gente. No versículo 38 diz o seguinte: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Eu quero chamar a atenção para vocês
o que acontece no início desse versículo, que é o seguinte: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Ok, nós lemos o 37. O 37 descreve o quê? O 37 descreve uma tempestade, ventos muito fortes, ondas batendo contra o barco, enchendo o barco de água. E onde Jesus estava nesse momento? Dormindo. Quem aí conhece alguém que tem o sono leve? Sabe aquela pessoa, qualquer coisa acorda e tal, aí tu tem que se cuidar para não acordar a pessoa. Do contrário, tem aquela pessoa também que tem o sono pesado, né? Quem aí tem o sono pesado? Que não importa, pode cair o mundo, que não acorda. Eu conheço tanto pessoas com sono leve como pessoas com sono pesado. Mas eu posso garantir que até a pessoa com sono mais pesado do mundo, estando deitado num barco, no meio de uma tempestade, balançando o barco, ventania, tocando água para dentro do barco, eu te garanto que até a pessoa com sono mais pesado não ia aguentar, ia acordar, não ia conseguir ficar dormindo. E aí eu pergunto, Jesus estava dormindo, como que ele conseguia dormir naquela situação? Será que Jesus estava se fazendo, estava dormindo? Acredito que não, meu irmão. A verdade é que nós temos uma dificuldade, muitas vezes, em entender qual é o plano, de qual plano Deus é. Sabe? Nós queremos misturar a nossa vida, as nossas experiências nesse mundo com o que Deus é. Só que a verdade é que Deus, ele é de um outro plano, bem diferente do nosso. Muitas vezes coisas que nós damos muita atenção nesse plano, nesse mundo, para Deus é irrelevante. Jesus, ele conseguia dormir mesmo no meio daquela tempestade, eu acredito, porque Jesus, ele era de outro plano. Jesus, ele não tinha medo de tempestade, ele não tinha medo que o barco virasse, porque ele estava muito além, a natureza dele divina era muito além das coisas desse mundo e dos perigos desse mundo. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de diferenciar a nossa vida aqui, as nossas demandas aqui, de quem Deus é e de o que Ele quer para a gente, sabe? Eu vejo pessoas nesse tempo nesse tempo que a gente está passando de isolamento, de pandemia, pessoas fazendo correntes de oração gigantescas e orando horas e horas, pedindo para que Deus cesse essa doença, para que Deus cure, para que Deus, sabe? Como se Deus entendesse as coisas como nós entendemos. Mas a verdade é que Deus, ele entende de outra maneira, e muitas vezes, eu posso te dizer que boa parte das vezes, ou talvez todas até, a nossa oração não vai mudar o que Deus faz e a vontade dele. A gente vê em alguns pontos do Antigo Testamento, pessoas que oraram, insistiram, e que Deus, de certa forma, fez diferente do que ele faria, mais ou menos isso, algumas poucas histórias. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus, ele faz a vontade dele. Independente se a gente ora 1, 2, 3, 4, 10 horas, independente se a gente chora, se a gente cai, se a gente, sabe? A verdade é que Deus, até mesmo a oração do próprio Filho, que era Jesus, Jesus falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Adivinha o que Deus fez? A vontade dele, mas porque a vontade dele era melhor. Eu quero dizer, se você está machucando os joelhos de tanto orar para que Deus cesse essa pandemia, cesse tudo isso, e que tudo volte ao normal, e como é que as pessoas dizem, determinando, né, como se Deus nos obedecesse. Quero dizer para você, tudo bem, algumas pessoas eu entendo que fazem isso num sentimento profundo de amor até mesmo pelas pessoas, mas eu quero dizer, fale com Deus, peça para que Ele nos ensine, nos dê força sim para superar essa situação, que Ele nos ensine o que nós temos que aprender com tudo isso, e que nós possamos sair dessa situação melhores, trabalhados da maneira que Ele quer trabalhar, que a gente não venha querer fazer jejum e oração para tentar mudar a vontade de Deus, ou para tentar fazer da nossa maneira, porque nós sabemos mais do que Deus. Às vezes parece que a gente sabe mais do que Deus, né?
Mas a verdade é que Deus ele faz parte de um outro plano, sabe? Ele sabe de coisas que nós nem imaginamos. E Ele tem projetos que nós nem imaginamos para cada um de nós. Por isso Jesus dormia mesmo no meio da tempestade. Ele não tinha medo das coisas desse mundo. No versículo 38 ainda, o final do 38 e o início do 39 diz o seguinte, o final do 38, né? Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O que a gente vê nesse momento? Nós vemos os discípulos completamente apavorados, achando que vão morrer e colocando em xeque o amor, de certa forma, de Jesus. O quanto Jesus se importava com eles. O Senhor não se importa que a gente vai morrer? E qual foi a resposta de Jesus? Apesar de Jesus ser muito amável em alguns momentos, a maior parte deles, e muito duro em alguns outros momentos, nesse momento Jesus ele não respondeu diretamente aos discípulos, mas ele acalmou aquela tempestade. A verdade é que isso foi uma forma de dizer: sim, eu me importo com vocês. Ele poderia falar: é óbvio que eu me importo, olha só essa tempestade, não sei o que. Não, mas ele, antes de falar com os discípulos, depois no próximo versículo a gente vai ver que ele fala diretamente com os discípulos, mas antes dele falar diretamente com os discípulos, ele acalma a tempestade, dizendo de pronto, como se fosse uma resposta de pronto, melhor que uma resposta, uma atitude, acalmando a tempestade, mostrando que ele se importava sim com os discípulos. A verdade é que, por mais que a gente tenha medo muitas vezes, e parece que Deus não está olhando para a gente, a verdade é que Ele se importa. Ele sempre se importou conosco. Ele fez muito já por nós, demonstrando o amor dele e o quanto Ele se importa. Eu sei que muitas vezes as situações fazem a gente se sentir meio sozinho, meio impotente, meio sem forças, mas eu quero te dizer com certeza, Deus se importa contigo, Deus se importa conosco. Ele já fez muito por nós, por mais que a gente não veja muitas vezes, mas Ele fez muito por nós, com certeza. No versículo 38 e 39 nós vemos Jesus provando, mostrando de pronto que sim, Ele se importa. No versículo 40, depois dele acalmar a tempestade, ele fala o seguinte para os discípulos. Aí ele perguntou, Jesus perguntou, né? Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. E aqui a gente vê um contraste que Jesus faz entre medo e fé. Por que vocês têm medo? Por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Se vocês têm medo, vocês não têm fé. Se vocês tivessem fé, vocês não teriam medo. A verdade é que existe uma palavra que nesse versículo que dá uma conotação interessante a essas perguntas de Jesus, que é assim: olha, vocês ainda não têm fé? É óbvio que aquilo ali estava trabalhando a fé deles. Mas existe um outro detalhe também sobre esse versículo, que é o seguinte: a gente vê que essa tempestade ela era uma tempestade forte que colocou medo nos discípulos. Só que tem um detalhe: Pedro, Tiago, João e André, 4 dos discípulos, eram pescadores. Você realmente acredita que eles, como pescadores de profissão, não tinham já enfrentado tempestades como essa? Talvez era uma tempestade muito forte, mas eu tenho certeza que que era costume deles enfrentar tempestades em alguns momentos durante o trabalho deles. Pedro, Tiago, João e André, 4 dos 12, 4 de 12, 1/3 dos discípulos, das pessoas que estavam naquele barco, talvez não sentiriam medo, porque já estavam de certa forma acostumados com aquela situação. Mas outros 2/3 dos discípulos não estavam acostumados com aquilo, não eram pescadores. E a gente vê que por mais que 1/3 dos discípulos, por mais que 4 deles não tivessem medo ao natural,
O medo de todos, de todo o resto dos outros discípulos, contaminou de certa forma, eu acredito, eles, porque todos os discípulos foram falar com Jesus. Às vezes a gente tem a nossa fé firmada em Deus, a gente olha toda a nossa volta, todo o resto da nossa família, os nossos amigos, o pessoal no serviço, todo mundo está com medo, e todo mundo acha que não vai dar, e todo mundo acha que vai ser demitido, que isso aí só vai piorar e tal. E a gente, por mais que no início a gente não estava com medo, porque a gente tem a nossa fé firmada em Deus, a gente começa a olhar para aquelas pessoas com medo, e a gente começa a ficar com medo. E a nossa fé começa a baixar o nível de certa forma. Ou talvez a gente não tinha uma fé muito consolidada, mas a verdade é que às vezes o medo das outras pessoas nos afetam e nós ficamos com medo. E a pergunta que Deus faz quando nós temos medo é: a gente ainda não tem fé? Onde está a nossa fé? Eu tenho certeza que os discípulos naquele momento eles estavam sendo trabalhados, como eu falei, porque Jesus ele fala: vocês ainda não têm? Como se fosse assim: vocês já deveriam ter, ou vocês ainda vão ter, mas nesse momento vocês não têm. Como assim? É como se a fé fosse algo que tivesse que ser trabalhado, que já deveria estar sendo trabalhado e estava sendo trabalhado. É como se fosse alguma coisa que ainda não estava pronto nos discípulos. E no versículo 41, a gente entende um pouco por que a fé dos discípulos, de certa forma, não estava pronta ainda para enfrentar aquela situação, principalmente. No versículo 41, diz assim: e os discípulos cheios de medo, mesmo depois que Jesus tinha acalmado a tempestade, mesmo depois que ele tinha perguntado para eles: vocês ainda não têm fé? Por que vocês têm medo? Eles ainda estavam cheios de medo. E os discípulos cheios de medo diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Talvez eles não tinham visto ainda um milagre que teria mexido tanto com eles quanto esse, de Jesus, de certa forma, ordenando que a natureza se acalmasse. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eles ainda não conheciam bem Jesus como deveriam. A gente vê que eles perguntam: que homem é esse? Ficam: como assim? Jesus fazia isso? Eu não conhecia essa parte de Jesus, esse poder de Jesus. Não sabia que ele fazia isso. É óbvio que se eles soubessem que Jesus tinha poder, óbvio, né? Mas se eles soubessem disso, eles iam ver a tempestade e talvez não teriam medo, porque eles já sabiam disso, porque eles já iam conhecer essa parte de Jesus, essa possibilidade que Jesus tinha de acalmar a natureza. Só que eles não conheciam. E por isso eles tiveram medo. E por isso a fé deles não alcançou um nível que acalmasse o coração deles naquele momento. Porque eles não conheciam essa parte de Jesus. Porque de certa forma eles não conheciam Jesus. A verdade é que muitas vezes nós temos medo. E nós não temos fé em algumas circunstâncias. Porque nós não conhecemos Jesus de verdade. E é muito fácil nós irmos anos na igreja e ter comunhão com irmãos e congregar anos e não conhecer a Jesus. Eu te digo uma coisa: se você é daquelas pessoas que oram determinando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, ou que faz jejum para que Deus use jejum como moeda de troca, que eu vejo, não estou criticando severamente as pessoas que fazem isso, mas eu estou vendo que tem pessoas que, não, vamos fazer jejum, vamos orar, que aí Deus vai fazer não sei o que e tal, como se oração e jejum fosse moeda de troca. Deus, eu faço isso aqui, se eu fizer isso aqui, tu faz aquilo ali. Não é assim que funciona. Se você ler na Bíblia, jejum nunca foi moeda de troca. O jejum ele enfraquece a nossa carne para que o nosso espírito, para que o Espírito Santo se fortaleça em nós. É uma maneira da gente nos santificar, não é uma moeda de troca. E a oração é uma conversa com Deus, não são ordens que nós damos a Deus. Se você talvez encara dessa maneira, talvez você não conheça quem era Jesus.
Se você tem medo, talvez você não conheça quem é Jesus. Se você não tem fé, talvez você ainda não conheça Jesus. E nós possamos nos dedicar a conhecer quem é Jesus. E eu tenho certeza que quando você conhecer de fato quem foi Jesus, quem é Jesus, quem é Deus de verdade, você não vai mais ter medo. Não vai precisar mandar que Jesus faça, que Deus faça. Não vai precisar determinar. Porque o que acontecer, a gente sabe que está nas mãos de Deus. E a gente confia nele quando a gente conhece ele. Resumindo então a nossa mensagem desse sábado à noite, e já indo para o final para a gente encerrar. Primeiro a gente falou sobre quem nós somos, discípulos ou seguidores. Faça a sua escolha, ou você só segue a Jesus e não tem compromisso em replicar aquilo que nós aprendemos com ele, ou você é discípulo e tem um compromisso com ele, de fazer assim como ele faria, de buscar isso. A gente também viu que no mundo as coisas acontecem de repente, e nada no mundo é garantido, por mais que a gente se dedique. Agora com Deus é diferente. A gente tem a certeza que o melhor sempre vai acontecer e que ele sempre vai estar do nosso lado. A gente viu também que Deus ele faz parte de outro plano, e por mais que a gente se abale com as coisas daqui e acha que Deus tem que fazer assim e desse jeito aqui, Deus ele trabalha em outro plano. Ele sabe com certeza o que é melhor para a gente. A gente viu também que os discípulos colocaram em xeque o quanto Jesus se importava com ele, e Jesus respondeu de pronto, acalmando a tempestade. A gente viu que Deus, Jesus, se importa com a gente. E a gente viu por último que se a gente tem medo e não tem fé, talvez a gente não conheça ainda o suficiente a Deus. No versículo 35, para a gente finalizar, que é o primeiro versículo, né? Vamos finalizar com o primeiro versículo. No versículo 35, para a gente finalizar, diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. O que a gente pode entender desse versículo? O que é importante e interessante? Presta bem atenção. A gente leu toda uma situação dentro do lago, com tempestade, os discípulos com medo, Jesus acalmando a tempestade. Mas pensa comigo, quem que falou para entrar no barco e atravessar o lago? Quem que deu a ordem, de certa forma? Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles estavam lá, no meio da tempestade, porque Jesus disse para que eles fossem para o outro lado. Jesus conduziu os discípulos até aquele lugar. Jesus sabia, como Deus, como Filho de Deus, ele sabia que teria uma tempestade naquele lugar, mas ele levou os discípulos lá. Eu não digo que, não vou dizer diretamente que Deus estava testando, Jesus estava testando os discípulos. Não posso dizer isso para você, mas eu quero dizer com certeza, Jesus sabia daquela tempestade. E a princípio assim, a gente pode ler e pensar assim: pô, mas foi ruim para eles passar por tudo aquilo, quase morreram, não sei o quê, e aí entraram em atrito com Jesus, falando que se ele se importasse e tal. Só que pensa comigo, naquela situação, com aquela situação, os discípulos tiveram certeza de que Deus se importava com eles, que Jesus se importava com eles. Eles viram o poder de Jesus acalmando a tempestade, e ainda tiveram a fé deles trabalhada e aumentada. Eu não vou dizer que Deus ele conduziu a situação que nós estamos hoje, porque muitas coisas são consequências daquilo que nós escolhemos, mas eu tenho certeza que na tua história, a partir do momento que tu decide por Deus e por Jesus, você vai ter a certeza de que Ele se importa, Deus se importa contigo. Você vai ver com certeza o poder dele na tua vida, e você com certeza vai ter a tua fé trabalhada e aumentada. Amém? Vamos encerrar então, gente. Quero dizer que foi muito bom estar durante esses momentos, esses minutos aí com vocês. Que Deus possa ter falado com você. Com certeza Ele falou comigo através dessa história, começando lá no vídeo do Isolados, que eu tinha falado. Se você quiser procurar depois aí no canal da igreja, procura Isolados, são quatro episódios, né? Que Deus tenha falado conosco nesse momento difícil e que o nosso coração esteja aberto para o que Ele quer fazer da maneira que Ele quer. Vou fazer uma oração para a gente encerrar, pessoal. Feche teus olhos comigo aí então. Deus Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa
estar trabalhando a nossa fé, Deus. Nós sabemos, nós vivemos a nossa pele que essa circunstância, essa situação que nós vivemos não é fácil, Deus. E o Senhor sabe o que cada um está passando nesse momento, Deus. Mas eu tenho certeza que assim como o Senhor sabe o que cada um passa, o Senhor tem um plano para aquilo que cada um passa, Deus. E o importante é que nesse momento nós possamos deixar que o Senhor trabalhe a nossa fé, para que assim o Senhor possa mostrar o Teu poder em nós, através de nós, e em tudo que nos rodeia, Deus. Encontre em nós corações dispostos a ouvir a Tua voz, a entender a Tua vontade e a viver essa vontade, Deus. Nos guarda durante esses dias, Deus, nos dê força, traga esperança, nos mostra a esperança que está à frente aos nossos olhos, que é a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.